Vamos lá então. Recapitulando, antes das férias nós aprendemos 3 coisinhas principais que seriam interessantes para a gente dar continuidade aí no projeto. E eu vou cobrar que vocês façam isso aí nesse projetinho de vocês. Todos vocês sabem que nós tivemos orientação acerca do projeto e que a partir de um determinado momento nós iríamos passar esse projeto para o AutoCAD. Só que nós iríamos fazer isso por etapas, porque à medida que eu fosse passando um conteúdo, ele seria assimilado e a gente ia colocar na prática a partir do projetinho de vocês. Então, a primeira delas é a criação de layers e a organização dos objetos, trocando os layers dos objetos para que eles possam assumir as cores correspondentes às espessuras corretas no momento da impressão. Eu havia ensinado para vocês que todo o layer que aparece aqui na região superior da tela é o layer que está corrente, ou seja, se eu utilizar qualquer comando e desenhar um novo objeto, este objeto vai cair dentro deste layer. Atualmente o layer que está corrente é o layer 0, portanto, o layer 0 está configurado para sair na cor branca, e se eu desenhar qualquer objeto aqui, ele vai sair branco porque o layer 0 é da cor branca. Mas o AutoCAD não cria outros layers além do 0, a gente precisa criar para que eles existam. Quando você entra neste ícone que está aqui à esquerda dos layers, clicando neste botãozinho aqui, aparecerá uma caixa de diálogo. Nesta caixa de diálogo, nós vamos identificar um botão também que serve para criar novos layers. Então, a gente normalmente analisa o tipo de objetos que tem no nosso projeto e verifica a necessidade de separação de objetos. Se vocês observarem na apostila e nos cadernos de vocês, existe uma lista de categorias de objetos que eu sugeri para a criação de layers. Se eu não me engano aqui, nesse exercício que eu já estou com ele aqui feito, já tem alguns aí que já estão pré-elaborados. Então, ó, nós temos aqui carimbo, complementos, cota, equipamentos, janela, mobiliário, parede, piso, porta, texto grande e um layer chamado Viewport. As cores que são colocadas aqui, sempre você clica primeiro no botãozinho New Layer, aparece um layer qualquer e você coloca um nome para este layer. Por exemplo, vegetação, caso eu queira colocar uma plantinha. Normalmente, ao clicar para colocar a cor relativa a esse layer, eu vou procurar pelo quadradinho que está ao lado deste layer, clico sobre ele, aparece uma janela. Eu já havia alertado a vocês que, normalmente, as cores que representam espessuras são as que estão nessa porção aqui do meio dessa janela. Ou seja, as cores de red, yellow, green, cyan, blue, machucando no inglês, né, porque está gravando, né? Aí, magenta, preto, elas são as cores que são utilizadas para trabalhar com espessuras de pena, sabendo que há uma convenção, principalmente aqui em Brasília, de que normalmente quem trabalha com uma destas cores quer representar a espessura 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Todas as demais cores que fazem parte desta janela só são utilizadas quando realmente queremos queremos fazer um projeto colorido, ok? No caso de vegetação, até posso colocar uma dessas cores aqui, porque pode ser que eu queira uma plantinha colorida de verde no meio do projeto. Porém, quando eu crio estes outros layers que fazem parte aqui desta lista, eu normalmente vou verificar qual é a coerência técnica de sua representação. Por exemplo, a gente sabe que a parede, como está aqui nesse layer, está na cor magenta, por quê? Magenta representa a espessura 0,6 e a gente sabe que as paredes são representadas na cor mais grossa. Fora a parede que é cortada, os objetos que vão aparecer mais grossos também seria, por exemplo, portas e janelas, que eu havia sugerido representar com a cor verde, que seria 0,3, mas ela não é tão grossa assim quanto a parede, porque se a gente representar muito grosso, como as linhas são muito próximas umas das outras, no caso da parede e da janela, vai emendar uma com a outra e vai virar um tração grosso preto. Já os objetos que são
vistos no momento da geração da planta baixa, possuem a pena mais fina. Mobiliário e equipamento, por exemplo, eles têm as cores amarela, eles são representados em amarelo, porque estão em vista. E tudo que é visto mais longe, mais longe, mais longe, vai ficando mais fino. Por isso que o piso, por exemplo, é vermelho, porque está lá embaixo. Um complemento, talvez a gente coloque vermelho, não somente porque ele estaria longe, mas porque objetos que são representados em escala muito pequena, normalmente precisam ter uma pena também bem fininha, tá? Estou complementando um pouco mais a compreensão sobre esse assunto que eu havia dito, mas a gente já estudou isso, nós já vimos isso, né? Aqui, inclusive, tem carimbo. Vou colocar na cor vermelha, que vai facilitar depois o manuseio dos layers. Cota também. Cota é um elemento que deve aparecer no projeto da maneira mais discreta possível. Por isso que a gente trabalha com a cor vermelha, porque representa 01. Ok. Bom. Cota. Depois de feito isto aqui, os layers já estão criados. Eu vou ter o cuidado de trocar os layers de acordo com a minha organização. Eu vou fechar essa janela e vocês vão perceber, ó, que ao clicar na lista de layers que já fica no ambiente de trabalho do AutoCAD, aparece a lista com todos os layers que eu tive o cuidado de trocar agora há pouco. Opa, texto grande aqui ainda está com a cor errada. Deixa eu voltar lá para colocar o texto grande. Normalmente eu coloco também com pena verde, que acaba dando 03. Bom, cheguei aqui no meu projeto, agora eu quero fazer a alteração. Percebam que já existem aqui muitos objetos com os layers trocados. Aqui, por exemplo, eu tenho uma bancada. Está gravando agora, já já eu te atendo. Se quiser entrar, pode ir algo para aqui. Eu havia instruído vocês a organizar da seguinte maneira. Todo tipo de objeto que ele for móvel, que ele puder ser arrastado, ou que ele é passível de mudança, seria considerado mobiliário. Tudo que for fixo é considerado equipamento para efeito de organização dos objetos. Então essa bancada, por exemplo, a gente poderia colocar ela no layer de equipamentos. Como é que eu faço isto? Seleciono o objeto desejado, depois de selecionado, eu clico nessa listinha, clico no nome correspondente ao layer que me interessa, equipamento, e ao final pressiono ESC. Pronto, foi trocado o layer. Muito cuidado para não ficar selecionando primeiro o nome do layer e depois do objeto, porque isso você não está fazendo nada. Quando você escolhe primeiro o nome do layer, você nada mais fez do que trocar o layer corrente. Trocar o layer corrente quer dizer que se eu agora começar a desenhar, ó, o próximo objeto que vai ser desenhado aqui vai cair no layer de equipamento. Mas eu não troquei o layer de ninguém. Ou seja, ó, por exemplo, eu percebi que eu queria colocar essa bolotinha aqui é um banco. Eu queria trocar para o layer de mobiliário. Aí eu primeiro escolhi aqui mobiliário, selecionei o banco e dei um ESC. Troquei algum layer? Não, porque é o procedimento inverso. Primeiro seleciono um objeto, depois escolho mobiliário, depois eu dou ESC. Entendido, gente? Alguém tem alguma dúvida com relação ao que eu expliquei aqui agora? Eu não tenho, mas depois eu quero te contar um negócio para o projeto que não mudou. Tá? Beleza. Vou dar uma cortada aqui para que os assuntos fiquem separados por títulos, tá?